internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre eliminatórias, amistosos internacionais, além de novidades no mercado europeu. E ao meu lado, como sempre, ele menino gigante, sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos começar com as eliminatórias da Europa, já partindo rapidinho para o Grupo A. Não é isso mesmo, Pazini, começando com Escócia 1-0 em cima da Croácia e Bélgica 2-1 em cima da Sérvia. Vai lá, Pazini. Pois é, a equipe da Escócia conseguindo uma boa vitória, apesar de já eliminada, e a Bélgica com gols do Fellaini e do Kevin De Bruyne, dois dos destaques dessa boa e jovem geração belga, conseguiu a vitória. A Bélgica lidera o grupo, está próxima da Copa de 2014 e a Croácia também com um bom time aparece na segunda posição. Quem briga ainda é País de Gales. Já a Escócia e as outras seleções do grupo estão virtualmente eliminadas já das eliminatórias e da chance da Copa de 2014. No Grupo B, a Armênia perdeu para Malta de 1-0 e ganhou da Dinamarca de 4-0 e República Tcheca e Itália empataram em 0-0. Fala rapidinho como está esse grupo, Pazini. Esse grupo com a Itália liderando, a República Tcheca está brigando ali pela segunda posição junto com a Bulgária que atualmente está no segundo lugar. E o destaque para a Armênia, com essa super goleada para cima da Dinamarca, fora de casa com o Mkhitaryan, jogador do Shakhtar Donetsk, jogando muito bem. A Dinamarca que tem um bom time, jovem, com alguns jogadores talentosos como o Eriksen, mas decepciona, está longe de brigar pelo segundo lugar atualmente. No Grupo C, a Suécia recuperando depois da derrota de 2-1 para a Áustria, ganhando da Ilhas Faroe, que também perderam da Irlanda. Gigantes Ilhas Faroe, né, Pazini? Gigantes Ilhas Faroe, praticamente já eliminadas. A Suécia sofreu ali para conseguir a vitória, pressionou o tempo inteiro, mas o gol demorou para sair. Quando saiu, Ibrahimovic fez logo 2. A Suécia que briga pelo segundo lugar desse grupo com a Irlanda e com a Áustria, duas boas equipes com alguns bons jogadores. Na liderança do grupo, a Alemanha tranquila, uma das melhores seleções do mundo, na minha opinião, a melhor ao lado da Espanha. No Grupo D não teve rodada, mas menino Pazini fala rapidinho como está essa chave. A Holanda lidera o grupo com vantagem, praticamente já assegurada na Copa de 2014, é a seleção mais forte do grupo. E temos a Hungria brigando com a Romênia e com a Turquia pela segunda vaga. A Hungria que depois de muito tempo tem uma boa seleção, com o Rosic como grande jogador, tem o Rajinal também, enquanto a Turquia tem o melhor desses três times, mas vem decepcionando, não tem feito bons jogos. E no Grupo E, a Suíça indo bem, penando ali para venceu o Chipre por 1-0, a Eslovênia ganhou da Islândia de 4-2 e a Albânia empatou com a Noruega por 1-1. Rapidinho, Pazini vai lá. Islândia e Noruega brigam pela segunda vaga com a Albânia. A Albânia é a segunda colocada desse grupo, que é o mais fraco das eliminatórias. E a Suíça, que ao contrário do que muita gente pensa, tem um bom time, com bons jogadores, um toque de bola interessante e um jogo ofensivo, lidera o grupo. Suíça que tem o Xhaka, o Shaqiri do Bayern de Munique e vários outros bons jogadores em seu elenco. Falando de fraco, no Grupo F, a primeira partida temos empate entre Azerbaijão e Luxemburgo em 1-1, mas aí uma partida melhorzinha, Portugal 1-0 em cima da Rússia. Pazini vai lá. Portugal conseguindo vencer a Rússia e tomando a liderança dessa chave. Portugal é o novo líder desse grupo das eliminatórias. A Rússia está no segundo lugar, mas tem 2 pontos e 2 jogos a menos, o que leva a entender que a Rússia vai conseguir retomar a liderança. A Rússia que tem uma boa seleção, principalmente no seu meio de campo. Com isso, Portugal vai voltar a brigar pela segunda posição com Israel. Israel que aparece com uma boa geração e que está aí brigando com Portugal, que decepciona nas eliminatórias, apesar dessa momentânea liderança. No Grupo G, seleções também mais fraquinhas, temos vitória da Bósnia 5-0 em cima da Letônia, empate de Liechtenstein e Eslováquia, além da vitória da Grécia 1-0 em cima da Lituânia. Vai lá, Pazini. A Bósnia que tem um bom time, um quarteto ofensivo interessante com Pjanic, Misimovic, também tem o Dzeko e o Ibišević, lidera com folga esse grupo. A Grécia, como seleção fraca, tecnicamente mais eficiente, é a segunda colocada e deve aí levar a vaga na repescagem nesse grupo das eliminatórias. O penúltimo grupo é o Grupo H, que teve os resultados 1-1 da Moldávia com a Polônia e a vitória de 4-0 da Ucrânia em cima da gigante Montenegro, né, Pazini? Vai lá. Montenegro que, apesar aí, tem um bom time. Montenegro lidera o grupo, apesar dessa goleada sofrida para a Ucrânia. A Ucrânia que tem uma geração jovem e boa de jogadores. Garmash, Yarmolenko
e tantos outros. Por conta disso, conseguiu esse surpreendente resultado, até o 4-0, muito largo para cima de Montenegro. Montenegro que lidera a chave, a Inglaterra está na cola, a Ucrânia também, essa briga aí pela vaga junto com a Polônia, que também tem um time, vai ser bem interessante, é o grupo mais equilibrado das eliminatórias até aqui. E para fechar as eliminatórias da Europa, o grupo I, um bate-volta aí, tivemos a vitória da Finlândia de 1-0 em cima da Bielorrússia e a volta, o empate entre as duas equipes lá na Bielorrússia. Vai lá, Pazinho. Pois é, as duas seleções que não estão brigando pela vaga. A Espanha lidera o grupo com tranquilidade e a França está atrás, só que deve levar mesmo a vaga na repescagem. E com isso, fim da Europa, partimos para a América do Sul, que tivemos os seguintes resultados. Bota na tela aí. Vamos lá, Colômbia 2-0 em cima do Peru. Equador empatou com a Argentina em 1-1. Uruguai venceu a Venezuela em 1-0 e o Chile ganhou de 3-1 da Bolívia. Pazini, a Argentina lidera com folga e o Uruguai finalmente está ali se recuperando, né? Vai lá, embola tudo. O Uruguai conseguiu aí uma boa vitória, importantíssima, para se manter na briga. O Uruguai está na 5ª posição, a posição da repescagem das eliminatórias da América do Sul, só que tem a Venezuela e o Peru no cangote. Essas 3 seleções estão brigando aí pela vaga na repescagem. Na frente, o Equador e o Chile vêm bem. A Argentina vem na liderança com a Colômbia, que tem um baita time, principalmente do meio para frente. O Pekerman, um argentino que está bem no comando técnico do time e briga ali com a Argentina pela liderança das eliminatórias. O destaque negativo fica para a Bolívia, já é o normal ficar lá atrás, mas principalmente para o Paraguai. O Paraguai é o lanterna das eliminatórias, praticamente já sem chances de vir para a Copa de 2014 e por isso o Gerardo Perluso, técnico da equipe, foi demitido justamente, não fez um bom trabalho. O Paraguai que sofre com a renovação, não existe renovação na seleção paraguaia, uma safra aí que não veio com grandes talentosos jogadores. É isso mesmo, rapidinho, assim mesmo, partindo para as eliminatórias da América do Norte, agora a CONCACAF, que pega ali também o meio, né, Pazini? Os resultados na tela, vamos lá. Tivemos México 0-0 com a Costa Rica, Honduras 2-0 em cima da Jamaica, e os Estados Unidos, que a gente tanto zoava, ganhou de 2-0 do Panamá. Agora sim está em cima do Panamá, né, Pazini? Vai lá. Os Estados Unidos lidera as eliminatórias da CONCACAF e justamente tem o melhor time junto com o México. E o México que decepciona, né? O México tem 5 empates em 6 jogos nas eliminatórias. Apesar disso, tá bem, tá só 2 pontos atrás do líder, que é os Estados Unidos. O México e os Estados Unidos devem levar o Panamá ali, tá junto com eles para garantir essa vaga também em 2014. É a Jamaica que fica para trás, as outras seleções ainda brigam. E fim da CONCACAF, partindo para as eliminatórias africanas, tiveram várias partidas, por isso mesmo que o Pazini vai destacar só 3, né, Pazini? Bem rapidinho, vai lá, 3 destaques da África. Maravilha. Primeiramente, temos no grupo A, África do Sul e Etiópia brigando pela vaga na próxima fase. A Etiópia está levando a melhor por enquanto, mas a África do Sul na próxima rodada, já no sábado, tem um confronto direto contra a Etiópia. Quem vencer esse duelo provavelmente avança à próxima fase das eliminatórias africanas. Temos também no grupo D um duelo bem interessante entre Zâmbia e Gana, a campeã da Copa Africana de Nações no ano passado, contra uma seleção muito tradicional, 2 das melhores do continente. Zâmbia lidera essa chave, as 2 seleções vão se encontrar na última rodada das eliminatórias da África. E o último destaque é para Camarões. Camarões, que está no grupo I, briga com a Líbia pela vaga na próxima fase. A Líbia está liderando o grupo. Camarões vai enfrentar a Líbia na última rodada e ainda sonha, mas Camarões que tem um problema aí de falta de profissionalismo na federação, que inclusive afastou o Eto'o. O Eto'o não vem defendendo a seleção camaronesa por conta disso. Isso mesmo, só lembrando, nas eliminatórias africanas, vai para a próxima fase, só o primeiro do grupo, depois tem um mata-mata para decidir quem que vai para a Copa. É isso mesmo, Pazinho? Então, fim na África, partindo para a Ásia, a última, prometo para vocês, o último continente, tiveram os seguintes resultados. Primeiro, no grupo A, vamos lá, tivemos Coreia do Sul ganhando de 1-0 do Uzbequistão e Irã ganhando de 4-0 do Líbano. Fala um pouquinho, Pazini, como está esse grupo A, vai lá. Maravilha, a Coreia do Sul, o Irã e o Uzbequistão já estão garantidos pelo menos na repescagem. Na última rodada, as 3 seleções vão lutar ali pelas vagas diretas à Copa do Mundo de 2014. Coreia do Sul e Irã dependem apenas das próprias forças, enquanto o Uzbequistão precisa vencer o seu jogo e torcer ali para ter um vencedor entre Coreia e Irã para conseguir o avanço, preferencialmente a Coreia do Sul. Coreia do Sul que conseguiu aí uma boa vitória, mas que tem um dado interessante.
O principal jogador do país, o Park Chu-young, não vem atuando por conta de um problema com o exército sul-coreano e por conta disso foi afastado da seleção. O principal atacante do país, o Son Heung-min, que joga no Hamburgo, já falamos dele algumas vezes, vem sendo reserva. E o atacante Lee Dong-gok, que é importante no campeonato sul-coreano, vem atuando, mas não vem convencendo. E por conta disso, o treinador da Coreia do Sul está demitido. Não vai treinar a Coreia na Copa do Mundo de 2014. A Coreia está praticamente já garantida. Confusão na Coreia. E no grupo B tivemos os seguintes resultados na tela aí. A Austrália ganhou de 4-0 da Jordânia e Japão 1-0 no Iraque. O Japão, que foi o primeiro classificado para a Copa de 2014. Vai lá. Isso mesmo. A Austrália, apesar de toda a decepção, chega na última rodada dependendo só das próprias forças para se garantir. Conseguiu uma boa vitória, goleada tranquila. A Jordânia comprovando que não joga nada fora de casa. O Cruz foi o grande destaque do jogo, marcou 2 gols, um deles um golaço. E destaque para o Tim Cahill, um jogador histórico da Austrália que chegou a 29 gols. É o maior artilheiro da história do soqueiro junto com Damian Mori. Do outro lado, o Japão já tinha garantido a classificação, conseguiu uma vitória merecida com o gol do Okazaki, poupando alguns jogadores. Vem para a Copa de 2014 e principalmente para a Copa das Confederações em alta. O detalhe é a vingança do Japão. O Japão na Copa de 94 não conseguiu se classificar, sendo eliminado nas eliminatórias pelo Iraque no último jogo, no último minuto, em Doha. 20 anos depois se vinga em Doha, conseguindo eliminar o Iraque, tendo ainda o ingrediente especial, a aposentadoria do Younes Mahmoud, o maior jogador da história do Iraque, que conquistou a Copa da Ásia, o principal título da seleção, sendo o melhor jogador e artilheiro do torneio, se aposentou da seleção do Iraque. Nessa partida, o Japão se vinga completamente do Iraque. E partindo agora para os amistosos internacionais, já vamos tacar todos os resultados na tela, vai lá. Brasil 3-0 em cima da França, Espanha 2-0 em cima da Irlanda, Itália com o time reserva 2-2 com o Haiti, Portugal ganhando de 1-0 da Croácia e China levando 2-0 da Holanda. Pazzini começando então pela vitória brasileira, finalmente ganhou de um grande 3-0 em cima da França. E logo em cima da França, né, histórico algoz da seleção brasileira, também se vinga, já fazia 21 anos que o Brasil não vencia a França. Uma vitória importante para a moral, mas que ainda mostra que o Brasil tem muitos problemas que têm que ser solucionados para a Copa das Confederações, problemas que quem conferir o nosso guia da Copa das Confederações vai ficar sabendo. Irlanda tá bom que não é um time lá à altura, mas e perdeu de 2-0 da Espanha. Vai lá. A Irlanda que está bem nas eliminatórias, como a gente comentou, tem um bom time, mas não para fazer frente à Espanha. A Espanha, mesmo jogando para o gasto, conseguiu uma vitória tranquila por 2-0. Destaque para o Robbie Keane, maior jogador da história do país, ao lado do Roy Keane, que chegou a 127 jogos, é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Irlanda. E o time B da Itália, como eu falei, empatou em 2-2 com o Haiti marcando no finalzinho. O Haiti que deu trabalho para a Espanha no fim de semana, né? Bem bacana isso, mas a Itália se adaptando, acabou de chegar ao Brasil, questão de fuso horário, clima, é um resultado compreensível, até porque a Itália também não tem levado esses amistosos, como a Espanha também não tem a sério. Portugal 1-0 em cima da Croácia. Gol do Cristiano Ronaldo, o jogo prometia muito, mas acabou sendo bem fraco, as duas seleções não jogaram com tudo. E para fechar, a vitória da Holanda em cima da China. Vitória tranquila da Holanda, Robin van Persie jogando bem. A China que mostra pelo menos uma evolução aí nesses últimos amistosos. Para as próximas eliminatórias, o próximo ciclo, pode quem sabe vir para a Copa do Mundo. E agora, novidades na Europa, começando pelo Málaga e a Rayo Vallecano. Pazzini fora da Liga Europa, explica isso melhor. Pois é, por conta do fair play financeiro da UEFA, de fato as duas equipes estão fora da próxima edição da UEFA Europa League. Por conta disso, o Betis, Sevilha e a equipe do Valência que vão disputar a Liga Europa na próxima temporada. Notícia triste aí para o Málaga, que vai perdendo jogadores e que vai vendo a situação financeira complicada. E lá no Chelsea, o Mourinho já escolhendo alguns jogadores, vai lá. Pois é, o Kevin De Bruyne e o Lukaku, dois bons belgas da boa geração de jogadores da Bélgica, serão aproveitados pelo Mourinho. Ele disse isso em sua apresentação no Chelsea. E é uma boa do Mourinho porque são bons jogadores, talentosos e que têm espaço para serem aproveitados nos Blues. E na Espanha ainda, Submarino Amarelo, Vila Real subindo de volta para a primeira divisão. Muito bacana, né? O Vila Real cai, mas já consegue se reerguer
rapidamente. O Villarreal, que estava numa crise financeira, rejeitou a ajuda financeira da prefeitura. O presidente do Villarreal, numa atitude bem bacana, disse que o dinheiro público tem que ser usado para iniciativas públicas, saúde, segurança, e não aceitou o dinheiro da prefeitura da cidade. E o Villarreal, com as próprias pernas, conseguiu se reerguer, manteve alguns jogadores, perdeu a maior parte dos destaques que tinha, mas fez uma boa campanha depois de um primeiro turno desastroso e conseguiu acesso muito bacana à volta do Submarino Amarelo. E agora, partindo para o mercado da bola, Gus Hiddink voltando ao 11. Voltando não, né, Pazini? Explica melhor, ele vai ficar. Vai ficar, né? Disse que ia se aposentar, desistiu da ideia. Vai permanecer no Angers, é um dos melhores treinadores da história, fez belíssimos trabalhos em Copas do Mundo, muito competente, excelente notícia para o Angers, que chegou perto de títulos nessa temporada, na próxima tem condições de levantar um caneco. E o Zanetti, mesmo machucado e com a idade avançada, continua no futebol, ainda bem, pelo menos eu acho. Vai lá, Pazini, conte mais sobre isso. Também sou fã do Zanetti, é histórico, desde 95 na Inter de Milão, o maior jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube. É um baita de um jogador, o Zanetti, apesar da idade ainda parece um garoto jogando. É uma excelente notícia para a Inter de Milão, porque é um ídolo e jogador muito importante que é titular e dos melhores do time. Agora, falando de algumas contratações, a Roma contratou o Pazini, conte mais sobre isso. A Roma contratou um novo treinador, o Rudi Garcia, que conquistou o título com o Lille do Campeonato Francês em 2011. É um bom treinador jovem, que é uma boa aposta da Roma. Só não concordo muito com a demissão do Andrea Azzoli. O Andrea Azzoli fez um bom trabalho, poderia ter permanecido no cargo, mas é uma aposta válida da Roma. Outra equipe que contratou também foi a Fiorentina. Fiorentina contratando o Joaquim, jogador do Málaga já saindo por conta da eliminação na Liga Europa, não vai disputar na verdade, e a Fiorentina vai disputar a Liga Europa. É um bom reforço para a Fiorentina, que tem muitos bons jogadores no campo ofensivo. Gente chegando e gente saindo também do Arsenal. Saiu finalmente, não estava jogando muito bem lá, né, Pazinho? Pois é, o Arshavin finalmente deixando o Arsenal. Ele que foi uma grande aposta, se criou muita expectativa em cima dele, principalmente na Euro 2008, mas nunca rendeu o que dele se esperava. Tem qualidade técnica, mas desde 2008 que não faz alguma grande partida, não dá uma grande contribuição. Deve voltar para o Zenit, time onde ele, antes do Arsenal, vinha muito bem. Para quem pensava que o Casemiro só estava lá no Real Madrid por causa do Mourinho, ele vai ficar um bom tempo mais, né? 4 temporadas, contratação em definitivo, e eu acho uma boa. O Casemiro é muito criticado, principalmente por torcedores do São Paulo, mas é bom jogador, é um reforço bom para o Real Madrid para compor elenco e entrar em algumas partidas. É uma boa aposta. Paulo Ferreira, aquele mesmo, 40 anos, vai para o Porto, mais diferente do que ele fazia antes, né, Padre? Pois é, Paulo Ferreira, que é um bom treinador, surgiu muito bem na equipe do Paços de Ferreira, comandando o time na campanha que deu à equipe a vaga na UEFA Champions League nesta temporada, e é uma boa aposta do Porto, por estar apostando um bom treinador. E aí o Paços Ferreira, que perde um treinador jovem, aposta em outro, Costinha, aquele mesmo zagueiro que defendeu a seleção portuguesa, é o novo técnico da equipe. E no Milan, o Ambrosini finalmente deu adeus. Finalmente mesmo, ele já tinha passado da hora, 35 anos, não vinha em bom nível, a reserva do Milan não vai fazer falta para o Milan. A única questão é a forma como ele foi mandado embora, né? Foi dispensado do Milan, uma coisa sem muito respeito para um jogador que estava no clube há muito tempo e que chegou a ser capitão. O Milan não precisava ter mandado embora como fez. O que deixa um clube depois de muito tempo é Marco Senna. 11 anos no Villarreal, consegue voltar à primeira divisão com o time e deixa a equipe, ainda não se sabe qual será o futuro dele nos Estados Unidos, porque vai para lá, só o time que ainda não foi divulgado. E para fechar, o Manchester United contratando, vai lá. Contratando bem, apostando no Guilherme, um jovem lateral direito do Peñarol, que é uma boa aposta do Manchester United. O Manchester United apostando bem em jovens talentos, Ângelo Henriquez, o Wilfried Zaha e outros bons jogadores jovens que tem no elenco. O Red Devils tem bons jogadores jovens e boas apostas também. Essa dinastia deve permanecer mais tempo. E é isso mesmo, antes que o Pazini queira falar um pouquinho mais, vamos fechar o Super FC pelo Mundo, já agradecendo a ótima participação dele, sabe tudo de futebol internacional. Muito obrigado, Gabriel Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo Terran. Como sempre, acesse o www.superfc.com.br, veja o nosso guia especial da Copa das Confederações. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.